Fala galera, tudo bom com vocês? Thiago Moraes aqui. Hoje a gente vai falar sobre 5 centímetros por segundo, que é um filme de 2007, que ele é do Makoto Shinkai, que é o mesmo criador de Your Name, Kimi no Na wa. Eu presumo agora que você deve estar imaginando o filme com uma animação maravilhosa, não é? Sim, é verdade. Só que esse filme é muito injustiçado porque ele tem um propósito, ele tem uma narrativa diferente do que as pessoas estão acostumadas. E isso faz as pessoas pensarem que esse filme é ruim, quando na verdade ele é excelente e é sobre isso que iremos falar. Caso você não saiba ainda, 5 centímetros por segundo conta a história de Takari e Akeno, que são duas crianças que são muito amigas durante a infância. Só que eles vivem viajando, ou seja, eles acabam vivendo longe um do outro. E com isso a história se vai, no qual tem muitos pensamentos. É um filme que fala muito sobre distância, é um filme que é excelente em proposta e em execução, ele te traz muitas reflexões e uma forma ampla de se ver o mundo ao redor. Então, caso você não tenha visto ainda, eu recomendo demais que você assista 5 centímetros por segundo, é um filme de 1 hora e pouco. Na minha opinião, ele é muito melhor que Kimi no Na wa, então vale muito a pena. Então, a partir de agora, eu comecei a falar os spoilers que explicaram por que esse filme é tão injustiçado. Então, caso você já tenha gostado, já deixa o like e sai do vídeo e começa a assistir esse filme que vale muito a pena, de verdade. Bom, como o filme tem 3 capítulos, eu falarei sobre cada um rapidamente. O primeiro é a parte mais romântica, a parte mais emocionante do filme para a maioria das pessoas, que é a parte que mostra o apego entre os dois personagens, no qual eles tinham muita intimidade quando estudavam juntos e como chamavam pelo primeiro nome. Caso você não saiba, no Japão, isso é uma coisa que representa muita intimidade, muito comprometimento entre os dois, no qual eles não eram namorados assumidos, e ela viaja para o outro lado do Japão, ele vai encontrar ela, só que dá tudo errado no trem. É curioso, quando a gente quer muito uma coisa, sempre aparece algo para dar errado. Já perceberam? Quando você quer fazer muito alguma coisa, sai perfeitamente como você quer? Eu tenho inveja de você, isso acontece, ó. Então no final ele encontra ela, os dois conseguem conversar, tudo beleza, tudo bonito, os dois se beijam. Na verdade esse beijo foi a pior coisa que podia ter acontecido com ele, porque aquele beijo deixou ele totalmente apaixonado por ela, no qual ele não sabe ainda, mas isso vai ser um grande peso para ele. É a parte boa, mas na minha opinião é a parte menos profunda da história, é a parte mais sentimental, mas não deixa de ser muito eficiente no que quer fazer. O segundo capítulo é o que eu chamo de O Mundo dá Voltas, porque ele continua apaixonado pela Kelly, só que agora tem uma garota que é completamente apaixonada por ele. Ele continua pensando muito na menina, tanto que ele escreve mensagens e ele não consegue enviar ela, porque falta para ele coragem nesses momentos. Em contrapartida, tem uma garota Kanai que é muito afim dele, tanto que nesse capítulo ela tem um foco muito especial, porque ela está observando que ele é um cara que, embora esteja com um corpo presente naquele lugar, ele está com pensamento em coisas totalmente diferentes. É tanto que é representado naquela animação maravilhosa de 5 centímetros por segundo, naquela cena que eles estão sentados, ele levanta, aí vê aquela paisagem maravilhosa que representa o lugar que a mente dele está. A Kanai gosta muito dele, mas teve que superar isso porque sabe que ele não tem olhos para ela. Uma coisa muito interessante do capítulo 2 é a parte que fala que tem que ter tempo para decidir as coisas, você não precisa ser precipitado. Tanto que isso vale para ele quanto para a Kanai. A Kanai conseguiu seguir a vida dela conforme o ritmo não mudou, continuou indo atrás do seu objetivo, da sua forma, enquanto o protagonista continuou pensando na Kelly. E uma coisa interessante é que ele nem ao menos se importa se a Kanai gosta dele. Ele não liga, ele não se importa. Por quê? Porque ele está afogado, está obcecado em uma coisa. Então nessa parte mostra que as pessoas têm um tempo para decidir, seja pouco, seja muito, só que nunca é tarde demais. A terceira parte é basicamente as consequências de tudo. Ele sempre foi afim de uma pessoa, então quando ele chegou na fase adulta, as consequências vieram. É uma pessoa extremamente solitária, depressiva, sozinha, que era simplesmente obcecado por uma coisa e por causa disso não conseguiu seguir em frente. Só que nessa parte voltou a trazer a Kelly. A gente viu que ela é de outra cidade, que agora ela está casada. Seguiu a vida em frente. E o protagonista tem aquela música também que eu acho muito interessante, porque aquela música ela serve para tentar dar o desenvolvimento que faltou nessas passagens de tempo, né? Infância, adolescência, adulto. Então, através daquela música, por 1 minuto e meio, tentaram passar tudo. Não foi lá muito certo não, né? Mas beleza. E aquela cena final, não é, do trem, que ele podia ir atrás da Kelly, mas ele decidiu finalmente no filme seguir em frente. Tem uma mensagem muito bonita, só que também fica aquela questão: o que teria acontecido se ele tivesse voltado atrás da Kelly? Seria um final muito interessante também, porque ele ia tomar um belo de um pé na bunda porque ela já é casada. O que ele ia fazer depois disso?
Bem que podia mostrar essa realidade alternativa, né? Seria interessante, não seria? Uma das coisas que eu achei muito interessante nesse filme é a questão de apego às cores, o quanto isso pode ser prejudicial. Porque ele foi afim a vida toda da Carrie, só que a Carrie já tinha superado, já tinha feito diversas coisas, já estava até casada, enquanto ele ficou apenas sobrevivendo, pensando nisso, demorou até ele seguir em frente. Isso mostra que o apego é prejudicial. Não importa o que você seja apegado, se for demais, faz mal. Como a minha mãe fala, tudo demais nessa vida faz mal. Goste de alguma coisa, ame uma coisa, mas não seja possessivo, porque isso trará grandes consequências a você, não importa o quão bom isso aparenta ser. O filme fala muito sobre superação e distância, que bom, é óbvio, são os pilares do filme, né? Bom, superação, creio eu que todo mundo que viu o filme entendeu, mas tem uma coisa muito interessante que talvez ninguém tenha notado. Imagina a seguinte situação, imagina que a Carrie tivesse morrido. Teria mudado alguma coisa na história? Sério, vê o filme de novo, tenta pensar só nessa situação. Imagina que ela morreu e que ele tentou ficar superando isso. Podia se encaixar perfeitamente. Então, 5 centímetros por segundo não é apenas uma referência à superação de amor. É superação em geral, superação à vida. Você pode demorar o tempo que precisar, mas você tem que superar algo. E sobre a distância, bom, o próprio nome já é uma referência a isso. 5 centímetros por segundo é o tempo que as pétalas duram para cair no chão. A distância causa mudança entre as pessoas, seja para um lado mais obsessivo ou para um lado mais emocional. Tanto que os personagens sofrem com isso. E distância não é apenas distância de pessoas, é distância de pensamentos, de foco, de formas de pensar. E a obra retrata isso de uma maneira muito interessante, muito significativa e com um contexto narrativo gigante. É um filme excelente, mas ele tem um grande problema. Faltou desenvolver um pouco melhor a parte da Carrie em relação a ela superar o protagonista, porque a gente vê no capítulo 1 que ela gostava muito dele. Então, como exatamente ela superou isso? Temos que acreditar que foi apenas um tempo, porque eu acho que não foi somente isso. Aquela música foi uma música significativa, foi uma música bonita que passou muito da história. Só que naquela passada de tempo ali não mostrou exatamente isso, só cortou as partes que consideravam mais importantes. Essa transição era muito importante para a gente entender um pouco mais do lado dela. Ao meu ver, esse foi o grande problema de 5 centímetros por segundo. Agora vem a pergunta, por que 5 centímetros por segundo é um filme muito subestimado? Simples, não é uma obra muito emocional, não é uma obra que você vai chorar porque os protagonistas ficaram juntos. Para as pessoas o que importa é simplesmente sentimento, não importa se ele teve um grande trauma que ele resolveu, vai ser um final bonitinho, a gente vai ficar feliz, eles vão se casar, eles vão ter filhos, vão ter tudo isso? Ah, então o final é ótimo. Se não tiver, o final é considerado ruim. É só vocês pegarem o exemplo do final de Kono no Katachi. As pessoas falam que aquele final é sem sentido e ruim. As pessoas, quando não encontram o final que elas esperam, elas ficam com raiva e dizem que o filme todo foi ruim só porque ela não entendeu o que o filme quer passar. Às vezes, um filme não tem que ser apenas sentimental. Ele quer te passar uma mensagem, ele quer te passar profundidade, ele quer que você entenda o objetivo dele. Proposta e execução. Todo filme tem uma proposta e execução. Julgue ele por isso e não apenas por puro gosto pessoal, ou pelo menos entenda o que é a mensagem que a obra quer passar, pô. Só isso. Então dizer que o filme 5 centímetros por segundo é ruim só porque você não gostou que ele ficou junto da Carrie é maldade, cara. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. O que você achou de 5 centímetros por segundo? Me fala aí. Você acha um filme subestimado? Você acha que eu errei em alguma coisa? Eu poderia ter acrescentado algo? Por favor, coloca aí nos comentários que eu gostaria muito de saber. Se você gostou do vídeo, por favor, já deixa o like, comenta a sua opinião, compartilha, aciona o sininho de notificação. Muito obrigado a todos pelo apoio, pessoal, e até a próxima. Fui!